Oi, Kézia! Bom dia! Bom dia, tudo bom? Tudo bem e com você? Tudo bem. Tá com seu café aí, Kézia? Tô aqui. O que você toma de café da manhã? Eu não tomo sempre a mesma coisa, mas hoje eu fiz um morango com iogurte e gelo. Eu sou dessas pessoas, para o desespero da minha mãe a vida toda, eu adoro gelo. Então tá frio, mas eu gosto de bebidas geladas, eu tomo água gelada, eu gosto de coisas geladas. A meu filho é assim, ele adora uma bebida gelada também, gelo, chupar gelo. Será que ele vai Chupar ser assim? gelo, Você também? nossa! Até hoje você chupa gelo, assim? Até hoje. Que Até hoje eu chupo legal! gelo. E Ah, todas as vezes que minha mãe me vê chupando gelo, ela parece que eu sou criança e ela pede desculpa para as pessoas que estão lá. Até você? hoje. Ela explica que já tentou, que não, tipo, não é um descuido dela, sabe assim? Ah, Ela acha o fim do mundo. gente, você chupar um gelinho. Fala, É chupar podia um estar gelinho. fazendo Meu filho outras chupa coisas, né, também. Kézia? Podia estar... É. Não, mas tô chupando gelo, tá tudo bem. E você, o que você está Eu tomando? tô tomando café puro, mas eu queria meu leitinho, porque o café puro não é uma coisa assim que dá pra eu encarar todo dia, sabe? Às vezes preciso do meu leite, mas eu tomo leite vegetal. Vamos ver se meu marido escutar, daqui a pouco ele sobe aqui com leite. Sabe? Sabe que. Ai, gente, você falou do fone, eu esqueci de colocar o Ó, fone. põe o Peraí. fone. E outra coisa, fica um pouco mais longe, pra gente ver você assim, mais no longe. Tá. Não precisa ver a parte de baixo do pijama, a gente não precisa. Tá bom, melhor assim? Ótimo, aí ficou melhor, porque aí fiquei mais enquadrado. Ô, pessoal, vocês que estão aí, vocês ficam de manhã, quando trabalham de casa com a parte de baixo do pijama, os psicólogos, vocês atendem com como? Eu não atendo com pijama embaixo, eu não consigo, interessante, né? Eu consigo ficar com a parte de baixo do pijama para fazer uma reunião, para trabalhar assim, em coisas que eu estou estruturando, mas atender e dar curso não consigo. Tem que estar inteira vestida. Olha, para mim depende do dia. Tem dia que é uma correria. Então, assim, aí eu me arrumo mais da parte de cima. Tem dia que é mais tranquilo. Eu tenho um filho, você também tem filho pequeno, né? A sua filha é menor do que a minha. Não sei, quantos Então, por anos tá a exemplo, sua é tem? 2.800. 2.800. 2.800 é quilo. Quase. 8 quilos e oito meses. 2.800 tem sua, sua, 2.800. sua filha. E aí, Ah. para variar, porque assim, a vida da mãe é assim, né? É trabalhando as expectativas. Peraí que não ficou bom o seu fone. Tá fazendo... Ah, É, é? tá fazendo um... Agora. Agora melhorou. Agora deu. Então, acho que eu vou ter que fazer a live segurando. Qualquer coisa... É porque ficou melhor sua voz. É bem melhor assim, tá? Né? Tá É. bom. Então, porque a expectativa, a vida da gente é assim, né? Alinhar a expectativa. Então, hoje que eu precisava fazer a live, ontem ele começou a ficar doente, com febre, tudo. Aí você sabe à noite Ai, da mãe tadinho. que tem um menino, o dia, né? Porque ele já não foi para escolinha, então lá vamos nós. E aí, Tadinho. Mas e qualquer coisa, nossa, traz ele pro café da manhã, se precisar. não, mas ele tá bem assessorado, ele tá com o Tá. pai dele, tá bem assessorado. Mas é a vida de mãe assim, né? Ajustando as expectativas. Você sabe que toda vez Ah, que eu tenho neurocafé, minha filha acorda de madrugada, assim, enlouquecidamente, o que aconteceu essa madrugada. Óbvio, né? Aí ela que uhum. acorda às 6:30 da manhã sempre, toda vez que eu tenho meu café, o que que ela faz às 6:30 da manhã? Não quer acordar. É assim, É é incrível. impressionante, né? Como a gente vai ter que ter jogo de cintura, porque senão a gente fica irritado e enlouquece muito facilmente, né? A gente se esgota facilmente se a gente for levado pelos É, processos, a, assim, a, né? a expectativa, a mãe, a expectativa, a gente tem que ajustar a expectativa o tempo todo, né? Sendo mãe. O No tempo começo é todo. muito mais sofrimento, depois a gente ainda continua sofrendo, viu, gente? Um pouco, mas vai diminuindo, a gente vai ajustando. Então não é todo dia para quem se sente mal e fala assim, gente, eu não dou conta de fazer o meu iogurte. Não, não é assim todo dia. Não se sinta mal. Às vezes eu também não consigo. Às vezes é só um café, não dá nem para bater com gelo.
Então, e Às assim vezes não vai. tem nem gelo, né? Aqui em casa vive faltando É, gelo. não, na minha não pode. Na sua não pode. A, Ó, a você minha largou o falta fone outras aí. coisas. Largou o fone e fez zzz. Ó, fez de Ah, volta. tá. Entendeu? Deu. Agora deu. Ó, o pessoal até tá respondendo aqui que eu não consigo, sempre me arrumo. A Sandra é nossa colega, ó, do curso. Preciso colocar roupa normal, coloco batom, lápis, até perfume. Perfume eu sempre passo, gente, porque eu tenho um negócio pra mim que é assim, eu posso estar horrível, eu posso estar exausta, mas pelo menos cheiro bom eu vou sentir de mim mesma, entendeu? O Esse é meu meu é o lema. batom. Ao seu é o É batom, bem pouco provável que você me encontre sem batom na vida. né? Eu gosto. É, nem maquiagem, tudo, mas é batom. Que bom. Batom e brinco. É bem pouco provável que você me encontre sem batom e sem brinco. Brinco eu já deixei de usar, agora que eu tô voltando. Mas o pessoal fala, o que que essas duas Vamos. estão fazendo aqui? Estamos Ah, conversando. só a minha idade. O café é meu, faço dele o que eu quiser, É, né? hashtag se cuida Ana Maria Braga, né? É, isso aí. Eu quero fazer um presencial, ainda tô preparando um aqui, que daí não vai ter pra Ana Maria, né? Só, aí não É. vai, não vai. Você já Você pensou? sabe que eu já vi a Ana Maria Braga ao vivo, uma vez no aeroporto, e ela não parece ela ao vivo, parece outra pessoa. Já aconteceu comigo também. É? Você Eu teve essa entrar e sensação? falar, mas todos os artistas, gente, Que aquilo é pressão, tá? coisa! É assim, a gente sofre uma pressão estética de uma coisa que não existe. Elas na vida real, Não é sangue normal igual a elas gente. são baixinhas, elas não são tão É, altas, é. Salvo, produzidas. salvo Então a gente algumas poucas, né? Que é a exceção é, da vida, a gente tem que lidar com isso mesmo. tem Mas que eu lidar lembro com uma vez isso. o meu tio também me disse assim, Gisele, eu vim no aeroporto, no avião, do lado da Juliana Paz. Faz um tempinho já isso, faz uns anos. Eu falei, tio, e aí como que ela é? Ele falou assim, Gisele, você é tão bonita quanto ela. Eu falei, ah. Sim. Mas depois ele A falou, ela é Eliana é normal, ela muito não é assim, pequenininha. desse jeito que a gente vê na TV, né? São pessoas normais, com produção, com luz. Aqui também. A luz deixa minha cara muito melhor do que na vida real. Então, gente, não é nada real. Mas vamos lá, Késia. Hoje a gente Vamos, está falando, vai falar, que não começamos ainda, né, sobre a questão da neurociência aplicada no tratamento de adolescentes. E a gente vai uhum, focar um pouco em ansiedade para adolescentes, né? Que também eu acho que uma das grandes demandas do momento para quem trabalha com adolescentes é a ansiedade e depressão, né? Os transtornos de humor de adolescentes. E então, pessoal que quiser fazer pergunta, vai fazendo. Quem atende adolescente já avisa que também eu atendo para a gente ir sabendo que estamos entre colegas, né? E a gente teve aí durante a última não, né? Durante a pandemia, um boom de adolescentes ficando mal por motivos óbvios, né? Assim, qualquer pessoa que estuda psicologia, que estuda, que não precisa nem ser formado ainda, já saberia que os mais impactados desse processo de isolamento seriam os adolescentes. Porque a gente vai estudar a história do adolescente, mesmo na psicologia tradicional, sem neuro, sem nada, a gente já. Uma coisa é certa: a fase de adolescente é uma fase que precisa do social. Ela precisa do outro, né? Para se sim, desenvolver. E aí a gente tirou o outro dos adolescentes todos, e obviamente eles iriam sofrer, né? Eles iriam sofrer. E aí, então vamos começar falando um pouco sobre isso. Primeiro se apresenta, então, para a gente entender, o pessoal entender aí quem é você, do que você se alimenta, né? Vamos lá. como me reproduzo? É, Meu nome é Késia Deodato, eu sou psicóloga, sou formada desde 2008 e estou fazendo pós em psicologia clínica e psicologia do adolescente e criança. O de adolescente e criança praticamente eu já terminei, mas eu estou esperando a um sua tempo nota. para fazer o TCC. Então, assim, para entregar. Então, assim, eu não posso dizer que eu sou que terminei, porque eu não tenho diploma ainda, né? Mas eu Uhum. estou fazendo pós. E, assim, sou terapeuta comportamental e
estou conhecendo a neurociência e eu aplico a neurociência também dentro das minhas atividades. Da minha análise funcional cabe a neurociência, né? Então, assim, cabe muito bem a neurociência. E assim, estou gostando bastante da neurociência. Tá, me diz uma coisa, Kézia, por que que você, vamos começar com as perguntas básicas que eu faço para todo mundo. Por que que você, como psicóloga, buscou a neurociência? Como que isso chegou até você? Foi uma necessidade? Foi uma oportunidade? O que que foi? Acho que foi bastante coisa. Quando eu fiz Foi a tudo. faculdade, foi tudo. Quando eu fiz a faculdade, eu tive contato com a neurofisiologia, neuropsicologia, eu tive acho que um Anatomia? ano anatomia, genética. Então, assim, eu tinha uma professora, gente, que era a coisa mais linda da face da Terra, que chama Marli Rosinha. Ela era uma bióloga com doutorado em comportamento, de em comportamento humano. E de grandes primatas, né? Ela fala assim. Mas, assim, primatas, o humano enquanto primata. Então, eu tive assim, a introdução aí de neurociências. A minha primeira opção profissional também foi dentro do campo médico. Então, quando me apresentaram isso de estrutura, de cerebral, de fisiologia, era uma coisa que eu acho que era mais habituado para mim também. Então, assim, eu gostava Você bastante. já entendia como parte do ser humano, né? E, E não uma abordagem diferente. Que você... não, exatamente. Eu já entendia como parte do ser humano. Uhum. E, porque assim, quando você está no hospital, é bem assim. O que que fez? Fez uma craniostomia no lobo occipital. Uhum. Então, assim, eu já era familiarizada com esse tipo de abordagem. Eu fiz um tipo de abordagem que abrange mais a saúde total, né? Assim, Uhum. do ser humano. A saúde neurológica, a saúde total. Então, sempre para mim foi importante. Tá, mas daí como é que você chegou lá no programa? Gabi, né? A Gabi que esteve com a gente aqui faz 2 Neurocafé. Mas por que que você Gabi, resolveu entrar? fantástica. Por quê? O que que a Gabi te falou? Porque faz tempo que você entrou, Ai, a vai Gabi fazer um ficava, ano já. a Gabi ficava assim, amiga, vou ter que renovar agora. Uhum. Amiga, amiga, você tem que ver. Nossa, você ia gostar muito da Você precisa ver a Fran. Nossa, você ia ver, nossa, olha, ela fala e mostra o artigo. Aí eu falei assim, porque assim, a gente fica tão bombardeada com tantos cursos que se bobear, a gente compra um monte de curso pequenininho, não faz nenhum, É, né? E assim, não tem grande impacto na nossa vida. E na verdade, Fran, o que eu já dei um depoimento desse, mas na verdade deu. o que você oferece não é um curso, Não. é uma revista eletrônica em neurociência. É. É muito mais que um curso. Fala, gente, como a Fran trabalha! A Fran Eu trabalha muito, me dedico a vocês, me dedico. dedica. Então, assim, além de estar presente no WhatsApp e É. no Telegram, No né? Telegram Então, assim, agora tem 2 grupos, não, né? Se eu falar isso, o pessoal ai, do Telegram fala assim: eu não tô no grupo do WhatsApp, tá? Mas tá, não vai estar. Em novembro libera o WhatsApp para mais de 200 e poucas pessoas. isso tinha que acontecer, né? Porque Vai senão. acontecer, porque senão o WhatsApp ia perder mercado, né? Eles vão liberar agora em novembro. Aí a gente vai ficar todo mundo no mesmo grupo. E aí, você entrega muito mais que isso. Então, aquele entre nós, que é praticamente uma terapia em grupo para terapeutas, então, assim, É. gente, para psicólogos, né? Então, Uhum. a gente se sente bem à vontade. Ali o povo abre o coração, Abre. né? Eu também abro o coração, já abro o Eu coração. também, todos nós, né? É para nós esse encontro É mesmo. para nós. Ô, Késia, e o que que assim, você no atendimento psicológico, você atende só clínica, né? Só clínica. Eu tive uma experiência com escolar também. É, você tem bem perfil de escolar, viu, Késia? Assim, Por que de você acha? ajudar na escola, assim, não perfil de escola, perfil de quem conseguiria ajudar, entendeu? Entende? Por que você acha?
Porque você é muito assim, mais dinâmica de conseguir falar a verdade. E acho que para trabalhar em escolas e organizações, a gente precisa, para ajudar, a gente precisa ter esse movimento, sabe? Sim. De ação, de falar, de se envolver, que isso ajuda, né? Muito mais que se a gente fica o psicólogo escolar away, assim, né? Longe das demandas da escola. É, e aí, o que acontece? O governo do estado de São Paulo, o primeiro governo que fez uma parceria para ter psicólogos dentro da escola, né? E eu falei assim, eu vou fazer durante um ano que eu preciso dessa experiência, né? Gente, aconteceu de tudo. É porque a remuneração é extremamente Baixa. caótica, Uhum. baixa. Então, Aí não também. dá. Eu falei assim, eu vou ficar um ano. É quase um trabalho E vamos ver o voluntário, que dá. social, quase um atendimento social. Mas assim, foi magnífico. Como esses adolescentes precisam, né, de uma escuta, não precisa nem ser qualificada, de uma escuta, eles não têm escuta, essa Sim, é a verdade. essa é verdade. Então vamos Eles não lá, têm. Kézia, você consegue falar assim pra gente? Acho que para as pessoas é importante, principalmente para quem é psicólogo e para quem é paciente também, né? Tem muita mãe, né, que procura as perguntas. Você acha que as caixinhas que me perguntaram foram de quê? A maioria de mãe. Mas vamos tentar diferenciar. Você consegue explicar para mim assim, olha, antes eu via o adolescente desse jeito, antes da neuro, só com a psicologia e tudo, e aí agora eu vejo ele desse jeito. Você consegue ter essa diferença? Assim, Então vamos lá. Mas tenta e explicar para as pessoas entenderem como que a gente vê o adolescente. Que eu acho que é muito pessoas, diferente, né? então, pessoas, é o seguinte, a gente tem uma ideia, eu tinha uma ideia, assim, antes da neurociência, de que a adolescência era uma construção social. Que eu também tinha. E não, gente, não é só é uma construção social também, Também. mas Muito ali forte, né? nesse cérebro ainda tem mudanças que vão acontecendo e são mudanças significativas, importantes, que pode explicar o que, aí eu vou falar comportamental, né? O que inicia vários comportamentos que são bem típicos, essas mudanças neurológicas. Né? Então, assim, quando você. Isso muda tudo na análise funcional. Muda tudo. Né? Porque Então, você não vai tudo. buscar por que ele está agindo assim. Você parte do princípio Ele, que ele vai agir assim, é, é. né? Então, assim, além de tudo, propriedade. Quando a gente atua com propriedade, Chegou um cafezão da manhã aqui para mim. Obrigada, mãe. que chique. Hum. Quando a gente atua com propriedade, então, assim, eu sei do que eu estou falando, eu sei que essas mudanças acontecem, eu sei como que acontece, isso muda bastante, né? E o funcionamento do adolescente, uma boa parte já é um funcionamento bem parecido com o adulto, né? Só que Então, com adulto assim, imaturo, né? algumas coisas, É um adulto funcionalmente maduro, imaturo. informação. Uhum, uhum, Então, isso muda tudo, a perspectiva, o olhar. uhum. Outra pergunta que entra mais agora no meu atendimento é assim, tá, quando você fala isso, tem alguma parte do seu corpo que dói? Mapeamento. Mapeamento, aham. Que eu falo. Eu basicamente Quando você sente a gente faz uma lavagem cerebral do mapeamento. isso, aí eu falo, mais ou menos. Aí eu falo assim, eu já falava antes o que você está sentindo, sempre perguntei, quando você fala isso, o que você está sentindo? Quando que você sentiu? Mas assim, onde você sente, que aí toda a explicação da neurociência, né, que a gente sente o corpo, os traumas do corpo, a dor do corpo. Então eu faço toda essa análise, é super cabível. Gente, se você é psicanalista, faça neurociência. Se você é humanista, faça neurociência. Se você é comportamental, faça. Se Se você você é é TCC, TCC, faça. não atrapalha, não interfere, só explica mais. E assim, a abordagem pode ser que na escola nos vendam como se fosse uma religião, né? A abordagem. Ah, é uma religião. Você não pode olhar para o lado. Não.
Gente, vamos olhar o que está acontecendo na igreja do lado, vamos Tem ver que se o olhar. culto do lado é diferente, vamos olhar, vamos ter Uhum. visão crítica, né? Tem que olhar. Como assim, tem muita coisa importante em várias abordagens, então assim, vamos dar uma olhadinha assim. Sim. Então, para você, essa diferença foi entender, a justificar as queixas que vinham no consultório, o que muitas vezes a gente aprendeu como queixa, e Uhum. que são processos biológicos do adolescente. Isso ajuda muita gente, né? Até a entender também, assim, como é que eu diferencio quando que eu sei que ele está entrando numa psicopatologia. Porque se você parte do princípio que tudo que ele... Se você compara o adolescente com o adulto, acho que primeiro, né? A psicologia tradicional, ela não compara com o adulto, mas fica na nossa cabeça. Porque, tá, ele é um adulto mais imaturo, mas ele tem capacidade de se comportar como adulto, só que ele está construindo a sua identidade. É isso que a gente aprende aqui na Universidade do Brasil. Eu lembro que eu me apaixonei por psicologia da adolescência quando eu fiz psicologia, por causa dessa questão da construção da identidade, sabe? A fase de construção do social, da identidade. Eu falei, gente, que coisa bonita a gente entender que nós temos uma fase que a gente constrói a nossa identidade. Isso me tocou no sentido de desenvolvimento, sabe? Mas ainda assim, olhando para a minha adolescência, olhando para as pessoas em minha volta, a gente ainda era eu era quase uma adolescente na universidade, né? Uma jovem adulta, eu era. Sim, Sabia que isso vinha com muita dor, né? Que não era um processo fácil, era um processo emocionalmente muito difícil da gente passar. E aí, na neurociência, eu comecei a entender que essa construção social, ela é uma peça-chave que vai ajudar a engrenagem de outras peças que estão precisando de um social adequado, não é qualquer social, para que essa sim, engrenagem mental e biológica do adolescente se constitua na saúde, sim, né? exato. Então ela não é o todo, mas ela é uma peça desse É quebra-cabeça grande parte. e que esse adolescente está em desenvolvimento. Então Sim. ele não tem condições de entender ainda mesmo tudo que o adulto quer que ele entenda nos termos de um adulto, né? Não tem como. Ele não tem Não repertório, né? tem Então, repertório, vai eu falar não tem controle comportamental, de impulso. não tem controle de pulso, não é porque ele não quer. Então, É, se você parar para pensar nas suas decisões de antes dos 25 anos, 27 anos, são decisões totalmente diferentes. São equivocadas? Nem sempre. nem sempre. Ó, vou te dar um exemplo. Eu tinha certeza que eu queria trabalhar no hospital, que eu queria ser enfermeira. Então, assim, aos 14 anos, eu prestei o técnico de enfermagem e fui fazer o técnico de enfermagem. Com 14 anos, eu saí com 18 anos, você já tem idade apta para trabalhar em um hospital. Então, assim, mas não era o que eu queria. Gente, isso acontece. Tem mãe de adolescente aí, que uma das grandes questões, né, que gera muita ansiedade é a escolha da profissão. Você escolher aos 17 anos que você quer ser para a vida toda. Gente, que peso. É muito peso, é muito peso. Eu tive muita Eu sorte. mudei de ideia. O meu marido também, ele fez 2 faculdades. Eu, graças a Deus, não precisei, porque eu ia escolher medicina e ia escolher medicina ou jornalismo, porque meu irmão era jornalista e eu tenho muita facilidade de comunicar, então tava meio que. Eles falavam, você é mais jornalista que seu irmão. Ele falava isso pra mim, porque ele é mais tímido e hoje em dia nem tanto, mas eu tinha mais essa facilidade. E a medicina porque eu queria salvar o mundo, né? E aí eu cheguei à Uhum. conclusão de que eu queria ajudar as pessoas sem elas entrarem e saírem do meu consultório e eu medicá-las. Eu queria entender a história dessas pessoas. E por isso eu fui fazer psicologia. E aí fiz e pensei em desistir várias vezes, porque a gente sabe como é difícil a gente estudar psicologia, mexe muito com a gente. Chega uma hora que a gente fala, não dou conta disso não. E a gente ainda tem um social todo dizendo, olha, você vai ganhar pouco, você vai morrer de fome, né? E hoje em dia, que bom que a gente está vendo que, nossa, se a gente é bom psicólogo, se a gente dá resultado, e sabe gerir nossa carreira, né? Tem que ter um pouco de saber. A gente começa a ter uma carreira e poder viver bem do nosso trabalho e ajudar os outros e fazer tudo junto. Podemos ter tudo hoje, né, Kelly? Podemos. Eu acho que Podemos tem ter isso. tudo.
E, assim, outra coisa que a neurociência e o seu grupo, que é neurociência, nossa, gente, tudo para vender agora coloca um neuro na frente. Tudo. Neurocarro, Uhum. neuro. Vamos vender um carro, ele é um neurocarro. Neurocarro, é isso aí. Tudo é neuro. É uma neuromoto, É isso é um aí. neurobotão. Ah, mas ele é neurobotão, aí explica lá uma coisa nada a ver. Fala... Mas o grupo de apoio, gente, é fantástico. Então, assim, eu não tenho muito investimento no Instagram. Devo ter, mas estou me programando para isso, gente. É porque eu tive que fazer algumas escolhas, não tem sofrimento nisso. E eu tô esperando o tempo de começar a dar uma bombada mesmo no meu Instagram, alimentar o Instagram. Mas, gente, o grupo de apoio traz bastante, inclusive, paciente. Traz pacientes, porque a gente vai indicando um para os outros, né? Porque cada um tem a sua É. abordagem e tudo. Tem gente que já está com Sim, aí a agenda gente, cheia. quem se pronuncia no grupo, né, vai se pronunciando, aí alguém fala assim, ai, lembrei, tô com uma dificuldade nisso, joga no grupo, quem é que faz isso, isso, isso? Ah, É, eu. E aí você é. sabe que você tem uma abordagem parecida, né? Ô, Vai. Kézia, deixa eu te fazer uma pergunta aqui sobre adolescentes. Antes disso, tem uma mãe aqui, e essa pergunta ela me fez na caixinha. Eu acho que é uma mãe, não sei se você não for, me perdoe, perguntando sobre automutilação. Esses assuntos específicos, gente, se a gente falar numa live sobre automutilação, ela tem tantas multivariáveis, os porquês podem ser tantos, que isso você tem que marcar uma consulta. Então, você acaba aqui a live, marca uma orientação de pais com a Késia, e aí você explica o caso específico e vocês investigam o caso específico, tá? Tem casos que se a gente fala ao Léo, sem informação nenhuma, não dá, porque não tem um motivo só. O Sim. motivo central é para aliviar, geralmente, para aliviar uma dor emocional. Geralmente. Pode fazer parte de um transtorno, pode não fazer, pode fazer muitas coisas, entendeu? Então, dá pra gente. Ó, Pra gente. Ô, Kézia, mas me diz uma coisa. O que você mais tem hoje de queixa adolescente? É o pai ou é o adolescente? Quem mais te procura nesse termo da adolescência? O adolescente direto ou os pais? os pais. Eu acho Tá. que os adolescentes, eles não estão no Instagram, mas assim, eles estão mais no TikTok, e eu não tenho TikTok, acho que eles estão mais em outras redes. E, Geralmente os pais, e com qual queixa? ansiedade, né? Bastante Meu filho ansiedade. está com ansiedade ou meu filho está com comportamento. Ansiedade, não sai do quarto, fica jogando videogame inteiro. Que mais? Não me ajuda em nada. Aí, assim, geralmente quem me procura são mães. Eu acho que não tem pai me procura, são mães. Isso é um Né? Então, caso para uma outra live, né? Para a gente também poder falar dessa demanda é, emocional para as mães. é, vamos mudar, preciso mudar o meu filho inteiro. Na maioria das Sim. vezes a pessoa precisa mudar. Fora quando tem crise, que aí ela teve uma crise de pânico na escola. Uhum, Então, se a mãe uhum, já vai ter com outro olhar. Né? uhum, uhum, Mas fora isso, as queixas são as mesmas. Geralmente mãe sobrecarregada, bem sobrecarregada, uhum. e aí até o vínculo, a conexão com o filho é diferente. Tá. E aí, quando você atende o adolescente, o que que você tem visto dentro do processo de ansiedade? Vamos falar de sintomas que você tem entendido que é ansiedade. Por que que você escolheu falar de ansiedade? Quais são os sintomas que é importante a gente entender aqui, que te levam a entender, olha, precisamos falar de ansiedade nos adolescentes e podemos tratar a ansiedade nos adolescentes. Vamos deixar claro assim, a ansiedade e a depressão pode ser muitas vezes a virose do médico, só que numa linguagem os Sim. psicólogos é a virose. Eu não tenho explicação, não dá para eu pesquisar agora, tá com ansiedade e tá com depressão. Mas vamos combinar que sintomas ansiosos, gente, Todo mundo tem. tem em várias fatores, assim, claro, a ansiedade, isso é a primeira explicação que eu trago para o adolescente, para a mãe desse adolescente, já na entrevista inicial, da importância da ansiedade, acolher essa ansiedade, mas quando está te debilitando, vamos combinar que
que vamos, a gente precisa realmente mapear, fazer essa análise funcional, porque a maioria dos transtornos psiquiátricos, gente, tem ansiedade. Tem, é E uma as pessoas que comorbidade. não fecham, ansiedade e depressão, ou depressão também a maioria. Então, assim, quando a maioria das vezes, vou tranquilizar, não fecha diagnóstico, é complicado, nada disso. Às vezes são só fase mesmo Adolescente do da vida. desenvolvimento. Uhum. Então, vamos supor que num ambiente bem próximo do perfeito, a gente está lá e assim, o ambiente é bem legal, o adolescente já vai ter mais ansiedade mesmo. Porque, olha Uhum. só, esse meu corpo está em transformação. Então, assim, eu fui dormir, acordei com feio, aí eu fui dormir, acordei com barba. Só que, assim, é uma transformação que é diferente, porque eu ainda nem sou adulta Uhum. e, e eu também não sou criança. Então, eu tenho umas cobranças de adulto, às vezes, mas não deixam eu agir como adulto, eu não tenho a liberdade, Autonomia. É. a construção de vínculos com pares. Nossa, será que eu vou ser escolhido? Ai, gente, é crush, né? É difícil, é difícil, é difícil. E o cérebro do Então, adolescente também, ele tá ainda crescendo, literalmente, de tamanho, né? de tamanho e o córtex pré-frontal também ali, então ele não tem muito controle inibitório. Não, E não às tem. vezes, Ele lida com as a emoções de uma maneira diferente, ele é hiperreativo à totalmente, emoção, muitas vezes mais do que uma criança, né? Ao medo, a tudo. E ele tem mais impulso, então é uma bomba relógio, realmente é, né? Na época que ele precisa experimentar o mundo social. É cruel a biologia da adolescência, gente. cruel. É É cruel. cruel. Vai Então, ficar assim, você não ansioso, tem. né? Não tem como. É, Faz parte da ansiedade, mas aí também tem que diferenciar da patologia, né, Kézia? Porque como que é na tua experiência, assim? Porque eu imagino que você tenha pessoas que têm, não, temos um diagnóstico, ansiedade generalizada, crise de Moran, mas não temos um diagnóstico, mas temos uma dificuldade que está te trazendo sofrimento. Porém, não é ainda uma patologia, mas é algo que a não, gente precisa te ajudar a manejar para que você viva melhor, né? Acho que isso também existe essa diferença aí, né? O que você mais pega? de transtornos ansiosos. Você pega mais a patologia, Ah, não, patologia não. a Gente, a patologia dificuldade. é exceção. A maioria das pessoas não tem patologia. A Uhum, maioria das pessoas, e adolescentes e crianças também, senão a gente ia dizer que o normal era ser patológico, concorda? uhum. O que eu Assim, acho que é um pouco, a maioria das pessoas, elas têm problemas na vida que às vezes não estão dando conta, mas não fecham uma patologia. Elas precisam de auxílio, de um outro olhar, de escuta. E a adolescência é a última chamada para você chegar na vida adulta, que é a maior fase da vida, a vida adulta, né? E depois uhum. chega a maturidade. Então, assim, é a última chamada para você chegar numa vida adulta um pouco mais saudável, Tá. tá? Desregulação emocional, então, assim, tem bastante. Que a gente não Mas a aprende na desregulação faculdade, desregulação não emocional, aprende. que não aprende nas outras abordagens, salvo Nem pouquíssimas, é neurociência que vai explicar, né? eu encontrei textos, mas são textos recentes, comportamental, sobre desregulação emocional. E eu fiquei feliz. Ai, que bom. Mas, assim, exato, sobre desregulação. Na faculdade eu não aprendi mesmo, tá? Mas Uhum. a desregulação emocional, gente, também tem em pessoas normais que eu digo, gente, que é capacitista, né? Não pode falar assim. Em pessoas que não têm transtorno, em pessoas que estão com a vida ok, ela pode ter uma desregulação. Desregulação emocional em quê? Né? É raiva. Eu dou risada demais, eu falo assim, você tá rindo, eu falo para as pessoas, né? Tá rindo de frejar. Frejar é quem ri demais é desespero, sabe? Aquela Uhum, frase da música. uhum, uhum, Você tá rindo do frejar ou você tá rindo porque não é motivo para rir, você tá dando gargalhada. uhum. Outra coisa que acontece que a gente coloca também dentro dos adolescentes é habilidades sociais. E aí a gente vai um pouquinho, que é importante também, né? E dá para fazer mapeamento dessas emoções dentro das habilidades sociais. Como assim?
Uhum. Alguém morreu e eu dou gargalhada. E Uhum. você chega assim, na vida e não é porque ela tá triste, não, ela não sabe reagir de outro jeito. Uhum. Vamos dar esses sentimentos? O que, que você tá sentindo? Tô sentindo um negócio. Uhum. É. Que Você negócio é sabe, esse? Kevin, que eu acho assim, é, a questão grande da adolescência, para mim, assim, depois de entender a neurociência, tinha duas coisas. Porque antes de entender a neurociência, eu ficava muito com aquela, eu tenho até vergonha de dizer, com aquela sensação que era falta de limite. Você vê eu, Hum, gente? Olha as coisas que eu faço. Óbvio que eu já pensei, porque eu fui doutrinada não, eu fui criada pela mesma educação da psicologia e social que todos nós. Então, fiquei muito tempo, ainda formada, com meus 20 e tantos anos, pensando, não, isso deve ser falta de limite. Apesar de que eu falava, mas tem algo errado, porque eu não tinha falta de limite e sofria mesmo assim, entendeu? Eu, como na minha adolescência, por exemplo, meus pais falavam: é terrível lidar com você, porque você faz tudo certo. Eu era aquela filha que trabalhava, que estudava, que fazia minhas coisinhas desde sempre. E aí, entendeu? Como é que a gente vai. Porque eu era aquela. Então, e mesmo assim, sofria intensamente. Eu lembro da minha, como sim, era difícil, né? As questões, inclusive, da mulher, que a gente sabe que a gente tem, enfim. Então, e aí depois da neurociência, eu comecei a entender que não é falta de limite e muitas vezes é o excesso de cobranças de dentro de casa e da vida social, porque é na adolescência que o adolescente começa a entender que o mundo também cobra dele algo que ele não consegue ser, porque para o adolescente é impossível ser isso que a gente deseja como adulto, né? Educado, polido, sempre sorrindo, sempre lindo, usando roupas que a gente queira que ele use, usando um uhum, estilo de cabelo que a gente queira que ele use. É muito sim, louco. Fazendo decisões de adultos que nem os adultos conseguem tomar. E aí a gente exige do adolescente um posicionamento que o próprio adulto não tem e que o adolescente está tentando criar uma condição. Acho que essa é a diferença da criança, né? A criança não tem condições de ter. O sim, adolescente está sim. tentando criar uma condição. Mas tá difícil porque nem sempre o meio tá favorável. Então Sim. depende do meio. Tem a cobrança de um adulto, mas ele não tem recursos de um adulto, É, né? E ele não pode reclamar, ele não pode não. falar, ele não pode falar de sentimento. Então, gente, claro, não vamos generalizar, mas seu filho está demais dentro do quarto, vamos entender por que que ele está dentro do quarto, Vamos se aproximar, em né? vez de falar se tem alguma coisa Vamos se errada com aproximar. você, é Não, outra, e né? de repente não tem nada de errado dentro do quarto dele, Uhum. porque quando a gente atende jovens adultos e adultos, aí eu uso aquela técnica do lugar confortável, Uhum. sabe? Ah, é aquela técnica Que maravilhosa. você pode, que você se sentia confortável. Gente, aparece sempre o quarto. Meu quarto, quando eu era adolescente, quando eu era criança, Uhum. meu quarto era assim, ele tem controle daquele quarto, O né? Então, quarto é o assim, mundo do adolescente, né? É o é um lugar onde ele mundo, se pode ser. encontra. Mas eu acho assim, você tem que ter preocupação se ele fica 24 horas dentro do quarto, tem que ser sim. Vamos Tem. olhar vamos fazer uma análise funcional, vamos procurar. Sem dúvida, gente, procura orientação de pais. Orientação de pais é para crianças e para adolescentes também, É, né? é. Então você tem uma orientação que é pontual, te ajuda a lidar com algumas questões, e aí depois você vê se você quer continuar ou não a terapia para esse adolescente. Hum. O não Então, me ajuda a estar é muito presente, né? Ele não faz nada. E aí, quando você vai ver esse nada, quando o adolescente tem, às vezes, a iniciativa de fazer alguma coisa, é muito pouco. E quando você vai se aprofundar mais, às vezes, a mulher, na sua sobrecarga, está precisando de uma ajuda que é de outras pessoas adultas, e não necessariamente desse adolescente. Eu jogo toda a minha expectativa, e até em criança, tá? Então, assim, nessa criança que dá muito trabalho. sim. Será que ela está É. dando muito trabalho? Então, Então, assim, muitas vamos. vezes o que a gente está. Vamos pegar o que você está trazendo aqui. O que a gente, muitas vezes, como adulto, traz de sintomas do adolescente, que são coisas ruins, muitas vezes é a nossa expectativa que está piorando os Uhum. sintomas dele se entender. Então, é um quebra-cabeça, né? Não quer, às vezes ele Pode ser. realmente não está bem, mas os motivos pelos quais eu estou enxergando ele não são os motivos da dor do adolescente. São os motivos que eu Uhum. estou vendo. Ele não me atende como adolescente que ele deveria ser.
né? Sim. E aí ele lê isso no cenário, porque o adolescente já criou percepção de cenário, ele já consegue perceber o cenário. Inclusive, a gente tem isso lá na aula de polivagal, né, da neuropercepção, e ele percebe na cara das pessoas que ele convive decepção com ele. Ele vai fazer o quê? Ele vai se trancar no mundo dele e não vai aprender a se regular mais. Ele vai aprender a se regular com outras estratégias, talvez compulsivas, talvez obsessivas, talvez ansiosas, porque é o que ele tem de recurso. Eu sou inadequada. Então, assim, quando eu tento sair do meu quarto, eu sou repreendido. Então, tudo que eu faço não é legal. Eu tenho que tirar nota 10 o tempo todo. Porque, afinal de contas, eu só estudo. Então, é essa cobrança, essa ideia de que vem, eu tenho que tirar nota 10 o tempo todo. Porque eu não faço mais nada. E essa fala é dos pais, é muito dos pais, né? Ele não faz mais nada, então ele tem que tirar nota 10. É a obrigação E aí, dele. a gente tá Que tá no mesmo lugar da mulher que não trabalha fora. Uai, não trabalha fora, então tem que cuidar de tudo. Exato, é isso. Né? E aí, muitas vezes, os pais, gente, isso dificilmente é na maldade, é intencional. É na criação Mas que os pais receberam também, né? exato. Muitas vezes o pai não percebe, o pai e a mãe, que está reforçando o desempenho dele. Então, quando ele tira 8, é o fim. Porque, na verdade, o 8 não é o 8 em si, porque, gente, vamos combinar que esse 8 do 8º ano, do 9º ano, não vai nem pro seu diploma, ninguém na sua vida profissional vai saber que você tirou um 8, um 7, um 6. Ninguém vai saber. Eles vão ter o seu diploma para você entrar na faculdade. Então, assim, o que representa isso para você, pai e mãe? Né? Então, aí, quando ele não tira nota boa, a ideia é de que eu estou reforçando não esse amor que é incondicional, esse amor, eu te amo, você pessoa. Eu reforço o seu desempenho. O seu resultado. Então, vem não a o seu ideia, esforço. exatamente, vem a ideia de que eu preciso ser sempre melhor. E aí, Fran, tem outras variáveis, né? Quando, por exemplo, nessa adolescência, se descobre a homoafetividade. Porque se já não é fácil, né, a pessoa lá, heterossexual, neurotípica, ou descobre que tem um outro transtorno, muitas vezes os transtornos começam a ter clareza na adolescência. O toque também é. Toque. As suas diferenças, né? Vamos colocar assim, sejam elas diferenças emocionais, biológicas, de qualquer coisa, né? Porque geralmente elas vêm nessa fase são mais fortes, né? Sim. E uma ideia que eu sempre falo para os pais, assim, eu falo, você lembra quando você era adolescente? Ou você lembra quando você era criança? Como que você gostaria de ter sido tratado quando você fez isso? E aí, Fran, muita gente não lembra. Para a gente é um dado. Aí a gente fala assim, o que você acha de você, pai, mãe? Vamos para terapia? Né? E aí indica um profissional para continuar o processo terapêutico. Muita gente não lembra. Não lembra, eu não sei se, assim, para não entrar em questões tristes ou de algumas coisas. Sim. Eu já beijava com 12 anos, mas eu não quero que minha filha beije. Então eu vou falar que eu conheci o pai dela e que eu beijava aos 18. Esperar até os 18. Eu acho também uma coisa importante aí, que é uma coisa que a neurociência nos traz com muita clareza, e eu falo isso muito quando a gente fala de adulto, mas para adolescente é o mesmo processo, que é assim, essa ideia de que virou adolescente e virou um chip na cabeça dele, e a partir de agora ele tem a capacidade de ser uma outra pessoa, e eu espero que ele seja, isso não acontece. A adolescência, assim como a vida adulta, faz parte de uma construção. Então, se eu não tive uma infância nutrida de afeto, como é que eu vou ser um adolescente cheio de afeto na adolescência? Se eu não tive proximidade na infância, como é que eu vou me tornar um adolescente próximo na adolescência? Sim. Né? Então, por exemplo, uma vez eu estava tratando um pai que falava assim, meus filhos têm 16 anos, eles eram 16 anos, e eu quero jogar bola com eles, e eles não querem jogar bola comigo. E daí a mãe falava assim, que eram os dois, era o pai e a mãe na sessão.
mas você nunca jogou bola com eles quando eles eram pequenos, era eu que jogava. Aí agora que eles cresceram, eles estão aptos para jogar bola com você e você fala que eles não querem. Mas é porque é um processo, é óbvio. Porque muita gente tem dificuldade de lidar com criança, muito que a gente não aprendeu, infelizmente, né? E aí você vai se aproximar na adolescência você não conhece mais essa pessoa. Então, muitos adolescentes têm essa sensação de que os pais não o conhecem por vários motivos, porque nem eles conhecem, que ele está se descobrindo, que o cérebro dele está desenvolvendo, que o corpo dele é outro, que é tudo novo, mas também porque muitas vezes a gente aprendeu na nossa sociedade de hoje a ter conversas sobre resultados de vida e não sobre o processo de vida. Então a gente pergunta como está a escola, como é que tá os namorados, como é que tá as notas, Sim. e acabou. Isso é resultado. Qual que é a profissão dele? É. Ao invés de Né? perguntar do que você está Se alguém, gostando de fazer, o que não está legal, os amigos hoje em dia estão... Que são coisas de perguntar sobre a vida e não sobre os resultados, que é o que você está chamando de desempenho, né? Então tem um exatamente. contexto aí que a gente não tem como. Vou falar, ai, Cecília, vocês ficam botando tudo nos pais. Não é os pais, é o entorno inteiro, porque a escola Não. também reforça, os tios, todo mundo, né? Os próprios Sim. amigos. Aí a questão da imagem, que agora está pegando muito para os adolescentes, por causa que quanto mais a gente tem internet, mais a gente tem. Antes, na minha época, era revista, Capricho. Eu olhava aquelas meninas da revista Capricho e falava, eu não sou igual às meninas da revista Capricho. Isso para mim era uma crise. Hoje eles abrem a internet e já se comparam rapidamente. A questão da autoimagem ainda é muito forte, mais para as mulheres do que para os Bullying, homens, né? Bullying. Então tem tudo isso que esse bullying não adolescente fica está só na lidando. sala de aula mais. Então, assim, eu saía da escola, eu sofria bullying nessa escola, eu saía dessa escola e pronto. Então, a gente sofre bullying nas redes sociais. Então, assim, de repente você encontra um meme que é com a sua cara, que você nunca permitiu, Uhum, e você encontra um meme com a sua cara. Então, uhum. assim, e isso impacta. Pode ser, gente, que tem um adolescente que é super tranquilo e que tem, assim, autoestima muito, muito bem construída dentro do possível de um adolescente, né? E aí na família, e ele acha engraçado e não liga, mas vai ter aquela pessoa que vai impactar a vida dele. Você não conhece essa pessoa. Então, assim, o bullying não se restringe mais à sala de aula. Não se restringe mais. Ai, a Mônica escreveu aqui, eu vi. Obrigada, Mônica. Eu também sou sua fã. Deixa eu só falar uma coisa. Eu interrompi agora, mas eu tinha que falar. Você sabe que no seu grupo eu encontrei uma colega de sala de aula? Não, A é ela. Sônia. Ah, não sabia. É, Que legal. de sala de aula. Ela falou assim, eu te conheço, Kes. Aí depois a gente foi ver, eu falei assim, não, olha mesmo, a gente é de sala de aula. Ô, Kézia, Ah, deixa eu te falar uma coisa, ah, agora que eu vou te interromper, porque a gente tem que terminar aqui daqui a pouco. tá, tá, Vamos tentar sumarizar. Existe essa palavra? tá, Vamos tentar resumir tá, dentro do viés do tratamento, olhando pelo aspecto da neurociência, tá, que sintomas vamos tirar a questão de sintomas, não gosto de sintomas, assim, ó. tá. Características de um adolescente em sofrimento, o que a gente faz e uma possível abordagem terapêutica, já pensando no nosso conteúdo de neurociência. Vamos lá. Resume aí para mim. Sofrimento, sintomas de sofrimento adolescente, né? Gente, muito tempo dentro do quarto é normal? É normal, mas pode não ser. Depende de quanto que esse é muito tempo. Então, tudo a gente vê a intensidade, frequência e o prejuízo social que isso causa. A neurociência diz, né, que o desenvolvimento social, ele vai até lá uns 14, 15 anos, em franco desenvolvimento social, gente. Então, assim, o cognitivo vai depois, né, Fran? Vai lá até uns 27 anos, 24. E aí, esse adolescente, ele não sai do quarto para nada, né? Outros sintomas, não querer se expor, em situações que era super tranquila. Então, essa era a festa de aniversário dos primos. De repente, ele deixa de ir na festa de aniversário dos primos.
falta de controle, né? Então, assim, falta de controle Compulsão das alimentar, emoções, compulsão emocional, das preocupações em emoções, excesso com a escola. sim, O bom aluno em também, né, excesso. pode estar sofrendo. Sim, preocupação excessiva com o desempenho. Muitos dos sintomas são bem parecidos com sintomas depressivos. Esse, por exemplo, todo mundo acha que a pessoa que fica dentro do quarto é porque está extremamente depressivo. Não necessariamente. Dentro do quarto dele pode ser um ambiente que é um ambiente sob controle para ele. Ainda mais se ele tem Então é uma mais família fácil muito difícil de para lidar. ele, muito difícil de lidar. Então, assim, quando eu tenho a tentativa de sair, né, desse lugar, eu fico, eu sou punido. Então, assim, quando eu penso em sair, eu sou punido, né? Que mais? Gente, o pessoal chama de automutilação, mas agora tem uma outra linha chamando de autolesão. Porque a automutilação da infração é que você tira um pedaço, né? Autolesão. Vamos pensar de que forma também a gente se lesiona sem ser com cortes. É porque os cortes ficam muito evidentes. Sim, a gente né? se lesiona com comida, a gente se lesiona com Ou com a falta de entorpecentes, comida. que eles até perguntaram aqui, perda de apetite, a gente se Perda de lesiona com isolamento apetite, social. isolamento social. Então, assim, a gente se lesiona de várias formas, tá? Então, isso daí, quando chega isso, já está num topo, já está num sofrimento que é muito significativo. Tá, então vamos lá, agora que a gente não pode demorar muito. Entendemos um pouco o sofrimento. Então, esses casos, faz uma orientação ou leva o filho para terapia. Como que você se aproxima desse adolescente? Não é Como que eu me dizendo que tem aproximo? algo errado com você. Não, não. Para começar, na maioria das vezes é por WhatsApp. Muitos não começam por vídeo. Então, o terapeuta, a gente precisa ter uma certa flexibilidade em tudo que a gente aprendeu. Mas ele tem que ter comprometimento e estar me vendo. Não. Esses adolescentes com alto sofrimento, gente, internet é uma língua que eles conhecem. Sim, é né? mais Então, fácil. assim, nós precisamos nos preparar para lidar com eles. Eles não fazem faculdade para lidar com psicólogo. É nós, Sim, psicólogos, que fazemos fazemos faculdade para para lidar lidar com eles. com as questões dele. Então, assim, CRP, Isso a gente superregulamento. entende lá no curso também, né? Principalmente na Entende, aula de exato. vínculo, que assim, não é uma abordagem tradicional que muitas vezes vai ajudar o seu paciente. Não é. É a Não é. abordagem que ele consegue É um receber. papo. É um papo. Tá. E Então, aí, e o assim, tratamento, WhatsApp, Késia? o tratamento, ele se dá baseado, né, na intensidade, no sintoma. Gente, é individual. Sim. Mas é importante dizer que, se não for um transtorno crônico, que são aqueles transtornos que a pessoa precisa de acompanhamento sempre, né? Na maioria tem começo, tem início, meio e fim. Então, assim, vai terminar dentro da minha abordagem, né? Tem início, tem meio e tem fim. Da neurociência também, né? Tem que Tem ter início, fim. tem meio. Bem mais rápido, Tem inclusive, do que uma abordagem tradicional. bem. Então, assim, mas o pai, ele está em dúvida. Mas será que isso é normal? Será que isso não é normal? Então, ele vem, faz a orientação de pais para tentar lidar com isso, para ver se isso é normal ou não. Né? E aí, eu dou um retorno rápido, sabe? Assim, depois de um mês, depois das atividades, assim, das sugestões, das intervenções. Mãe, você pode começar a ver assim, 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 assado. Isso pode ser normal. Não teve melhora. Você quer continuar com a terapia? Quer colocá-lo na terapia ou não quer colocar na terapia? Porque na maioria das vezes, gente, uma conversa, uma orientação resolve. Já resolve. Então, a abordagem envolve os pais também, envolve o adolescente, porque você acolhe o adolescente, você vai ensinar o adolescente estratégias de manejo para ele lidar com o que ele está sentindo, para ele se aceitar, mas ele precisa que os pais e o meio, na verdade, os pais entrem no processo terapêutico para que não dê dissonância no acolhimento que você está dando, para que eles sintam o mesmo acolhimento em casa. E que muitas vezes os pais não aprenderam a acolher, porque também não foram acolhidos. Então, é um processo de aprendizagem para a família toda. E esse é um cuidado que eu tomo, viu, gente? Acolher esses pais também, porque eles também estão em sofrimento, né? Então, é um cuidado que a gente precisa tomar sempre. Acolhimento, vínculo, né? E aí, Fran, igual você falou, eu vou lá,
faço todo o trabalho de regulação emocional para esse adolescente, aí devolvo ele para um ambiente que não está nada regulado. Qual a probabilidade dele voltar? Vai espanar de volta, vai sofrer. Muito grande. Né? Então, assim, eu trato a autoestima desse paciente. Então, tô com a autoestima, tô com um amparo muito legal. Tô bem amparado, tô me sentindo amparado. Aí eu vou para um ambiente de pessoas que me desamparam. Sim. Que não é necessariamente, que a gente já falou sobre isso, não é de maldade. Então, a gente vê que quais são os ambientes de um adolescente? Geralmente é escola e casa. Então, e alguma coisa, festinha, além disso, algum outros eventos. Mas o principal é casa e escola. Inclusive, gente, até falar com a escola eu falo. Na maioria das vezes eu marco uma sessão com a escola. Precisa marcar. Legal. Então, fazer esse mapeamento. Ótimo. Isso que a Kézia está falando de mapeamento. Aos adolescentes. E o quê? Respeitando o sigilo, né? Porque ele é adolescente, os pais acham assim, muitos pais. O que ele falou? A escola vai ficar falando. Exato. Eu não vou falar. Eu vou pedir autorização dos pontos principais e vou combinar com ele que eu vou falar. Legal. Tá? Eu acho que uma coisa interessante da gente entender para a gente encerrar é que, assim, eu hoje em dia, acho que, Kézia, gostaria até que você pudesse só para... Tenta falar aí uma frase aí, Kézia. Tá que a Kézia tem que avisar. Kézia, uma frase só pra gente... Eu sou tipo Ariano Suassuna, eu falo por arrudeio. A questão dessa visão da adolescência, o que a neurociência muda e deixa muito mais efetivo na nossa visão da adolescência. Eu vou falar da minha perspectiva de quem dá aula para vocês, ensina tal. É de que a adolescência, quando a gente entende de neurociência, ela se torna um dos processos mais importantes de desenvolvimento afetivo e social da nossa vida. E que a gente precisa tratar esse cérebro, esse corpo desse adolescente completamente oposto daquilo que nós aprendemos. É isso que a neurociência me mostrou. Para você? Para mim, também é isso, né? Mas você quer que eu resuma com uma frase. Então, vamos lá. Gente, é a última chamada. Corre para pegar esse trem. É a última chamada para a vida adulta. A próxima estação é a vida adulta, tá? Então, vamos correr para pegar esse trem. Se a gente faz uma intervenção na adolescência, isso é fantástico, porque ainda quanto dá mais tempo. Precoce, dá tempo. Se for transtorno, por exemplo, vamos fechar um transtorno para esse adolescente. Você tem mais chance de remissão, porque esse cérebro está menos tempo com esse transtornado, né? Sem lidar com esse transtorno. Então, assim, a neuroplasticidade ali indo a todo vapor. É a última chamada para uma vida adulta, e a vida adulta é longa, né? Então, assim, a infância são 12 anos. Se você, por exemplo, viver 105 anos, você vai prolongar a sua velhice. Você não vai prolongar a sua infância. E a adolescência também, você não vai prolongar. O resto é de vida adulta, gente. A adolescência é a fase de azulejar a construção, né? Dependendo da qualidade do azulejo e do rejunte. Pai, dá tempo, tá? Então, vocês não criaram um vínculo quando era criança, descobriram isso agora. Dá tempo, não se culpe, dá tempo. Dá tempo e dá tempo legal. Sempre dá tempo. Mas na adolescência ainda é a última chamada e dá mais tempo ainda. Isso aí. Obrigada, viu, Kézia? Olha aqui, Sônia. A Sônia, acho que é a nossa colega que se formou com vocês. A minha Sônia. Por isso a neurociência é tão importante para os psicólogos e pais. A Sônia está escrevendo. A partir dela, conseguimos explicar com evidências o desenvolvimento do adolescente e conviver melhor com eles. Exatamente. Exatamente. Vamos curando o mundo, né, minha gente? Para isso que estamos aqui. Kézia, obrigada, viu? Vai cuidar do seu filhote. Porque eu sei que ele não está muito bem. Pessoal, seguimos a Kézia, então. Já agendem suas orientações. Ai, gente, sigam, mas assim, dá um desconto. Não tá muito legal no Instagram. Tá bom. Então agora é hora. Mas eu vou postar mais, tá bom? Pessoal, um grande beijo. Tchau. Tchau.